raciocinar e criar uma opinião própria sobre determinado assunto é de tal importância que, se você realmente soubesse o valor, começaria o mais rápido possível a treinar seu cérebro, para sair do estágio em que você só repete o que ouve para ter o que conversar com as pessoas, para começar a acessar a área em que você consegue criar um raciocínio inteligente, lógico e claro. Mas isso só é possível estando presente, ou seja, prestando atenção no que está sendo dito para você naquele determinado momento, e isso independe do assunto ou da informação que está chegando até você. Caso contrário, se você não estiver totalmente presente nesse momento específico, se tornará ou continuará sendo uma pessoa fácil de ser manipulada com a opinião de bando que as pessoas comuns tendem a seguir. Desde já agradeço por assistir o vídeo, e se o conteúdo fizer sentido para você, peço encarecidamente que curta o vídeo e se inscreva no canal para que as informações possam chegar a mais pessoas assim como esse vídeo chegou até você. Gratidão. Por raciocínio próprio. Muitas vezes, em meio a uma enxurrada de informações vindas de todos os lados, pode ser fácil apenas seguir a opinião dos outros. Mas como formar a nossa própria opinião, com base no raciocínio e na reflexão crítica? Vamos explorar por que é tão importante desenvolver essa habilidade, como ela pode impactar nossa vida e como podemos aprender a usar nosso raciocínio para formar opiniões bem fundamentadas sobre qualquer assunto. Por que é importante formar suas próprias opiniões? Vivemos em uma era em que a informação é abundante. A todo momento, estamos expostos a uma quantidade imensa de notícias, comentários, opiniões nas redes sociais, programas de TV, podcasts, entre outros. Nesse cenário, é fácil se deixar influenciar por essas vozes externas e acabar repetindo o que ouvimos, sem realmente refletir profundamente sobre o que faz sentido para nós. Mas por que é importante resistir a essa tendência? Por que não simplesmente confiar nas opiniões que outras pessoas nos apresentam, especialmente se essas pessoas são especialistas ou figuras de autoridade? Primeiramente, é essencial entender que formar suas próprias opiniões é uma questão de autonomia. Quando deixamos que outras pessoas pensem por nós, abdicamos de uma parte significativa do nosso poder como indivíduos. O raciocínio próprio nos dá autonomia para tomar decisões conscientes, alinhadas com nossos valores e princípios. Além disso, formar uma opinião própria nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor. O processo de reflexão crítica nos obriga a questionar, investigar e considerar diferentes perspectivas, o que amplia nossa visão de mundo e nos torna mais abertos ao aprendizado. Outro ponto é que opiniões formadas sem reflexão crítica podem ser enganosas. Elas podem estar baseadas em preconceitos, informações incorretas ou simplificações excessivas. Quando nos baseamos apenas no que ouvimos dos outros, corremos o risco de adotar visões distorcidas e até prejudiciais. O que é o raciocínio crítico e como ele nos ajuda? Basicamente, o raciocínio crítico é a habilidade de analisar e avaliar as informações de maneira lógica e fundamentada. Ele envolve a capacidade de questionar, interpretar dados e chegar a conclusões bem embasadas. Em vez de aceitar tudo que nos é apresentado de forma passiva, o raciocínio crítico nos ajuda a examinar os argumentos e encontrar inconsistências, falhas ou vieses. A prática do raciocínio crítico nos protege contra a manipulação. Quando aprendemos a pensar de forma independente, nos tornamos menos suscetíveis à influência de campanhas de desinformação, propagandas e até mesmo manipulação emocional. Podemos ver isso em vários aspectos da vida, desde política até a publicidade, passando por debates sociais e científicos. Vamos pensar em um exemplo prático. Suponha que você esteja assistindo a uma notícia controversa sobre saúde. Algumas fontes dizem que um determinado alimento faz mal, enquanto outras afirmam que ele é benéfico. Como você decide qual opinião é mais correta? O raciocínio crítico entra aqui. Você precisará verificar as fontes, entender o contexto, avaliar quem está fazendo as alegações, e principalmente, questionar o que faz sentido dentro das evidências apresentadas. Essa habilidade também nos ajuda a ser mais flexíveis em nossas crenças. Uma mente crítica está aberta a mudar de opinião quando confrontada com novos fatos ou argumentos mais fortes. Isso é algo extremamente importante, pois nos impede de nos prender a crenças infundadas ou limitantes. As armadilhas de se basear nas opiniões dos outros. Agora,
vamos falar sobre as armadilhas que enfrentamos ao nos basear nas opiniões dos outros, sem usar o nosso próprio raciocínio. Uma das principais armadilhas é o fenômeno conhecido como pensamento de manada. Este ocorre quando seguimos a opinião da maioria sem questioná-la, simplesmente porque é a visão predominante. O pensamento de manada pode ser muito perigoso, especialmente em questões de grande relevância social. A história está repleta de exemplos de grupos que adotaram comportamentos ou opiniões prejudiciais simplesmente porque todos estavam fazendo isso. Quando não exercitamos nossa capacidade de pensar por nós mesmos, podemos contribuir para a disseminação de ideias erradas, discriminação ou até injustiças. Outra armadilha é o viés de autoridade, que acontece quando assumimos automaticamente que alguém com uma posição de poder ou influência está sempre certo. Embora seja sábio ouvir especialistas em áreas específicas, também é essencial questionar seus argumentos e buscar informações complementares. Mesmo especialistas podem cometer erros, e uma visão crítica nos permite perceber isso. E por último, temos a câmara de eco, que ocorre quando nos cercamos apenas de pessoas que compartilham da mesma opinião. Isso é muito comum nas redes sociais, onde os algoritmos tendem a nos mostrar conteúdos que reforçam nossas crenças pré-existentes. A consequência disso é a criação de bolhas, onde acabamos perdendo o contato com outras perspectivas. Essa falta de diversidade de opiniões pode nos fazer acreditar que nossa visão de mundo é a única válida. Como desenvolver o raciocínio próprio e formar opiniões sólidas? 25.2.00, 35.2.00. Agora que já entendemos a importância de formar nossas próprias opiniões e os perigos de não fazê-lo, como podemos começar a desenvolver essa habilidade? Vamos ver alguns passos práticos. Questione tudo. O primeiro passo para formar uma opinião própria é fazer perguntas. Por que essa informação está sendo apresentada dessa forma? O que está sendo omitido? Quem se beneficia com essa narrativa? Questione as fontes e os argumentos sempre que possível. Busque informações de fontes diversas, não se limite a uma única fonte de informação. Ler diferentes pontos de vista ajuda a formar uma opinião mais equilibrada. Se estamos falando de política, por exemplo, busque opiniões de diferentes espectros ideológicos. Isso ajuda a evitar o pensamento polarizado e amplia sua capacidade de entender nuances. Aprenda a reconhecer falácias. Falácias são erros de raciocínio que podem nos levar a conclusões equivocadas. Existem muitas falácias, como a falácia do apelo à autoridade ou a falácia da generalização apressada. Quanto mais você estuda essas falácias, mais fácil fica reconhecer argumentos fracos ou enganosos. Pense nas consequências de suas opiniões. Antes de adotar uma opinião, considere quais serão as consequências disso. Como essa opinião afeta a sociedade, outras pessoas ou até mesmo você.